Tu já ouviu dizerem que é preciso pensar positivo para que a gente atraia coisas boas? Pois é, isso vai te trazer exatamente o oposto e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus, eu sou psicólogo, sou especializado em neurociência e também em psicanálise. E eu sou membro da Associação Internacional de Neuropsicanálise. Nesse canal aqui vou falar sobre a perspectiva da neurociência afetiva e da neuropsicanálise principalmente. E se esse vídeo fizer sentido, considere deixar um like, um comentário e também me seguir para me acompanhar nesses conteúdos. O que hoje se chama de pensamento positivo, muitas vezes não é de fato um exercício de saúde mental. Em muitos contextos, na verdade, ele se transforma em um dispositivo de negação emocional, como se fosse um mecanismo sofisticado de supressão afetiva travestido de virtude psicológica. Então, a ideia é que a gente deve estar bem o tempo todo, pensar positivamente diante de qualquer sofrimento e reinterpretar toda a dor como um aprendizado, cria, na verdade, uma relação patológica com a própria experiência emocional. Isso é muito perigoso. Do ponto de vista da neurociência afetiva, por exemplo, as emoções não são produtos do pensamento. Na verdade, elas são estados neurobiológicos organizados por circuitos subcorticais. Portanto, medo, tristeza, raiva, frustração e angústia não são escolhas cognitivas, mas sim respostas automáticas do organismo a estímulos internos e externos. Tentar pensar positivamente para eliminar esses estados é como tentar reorganizar o sistema cardiovascular com frases motivacionais. Não funciona porque o nível de atuação é diferente, é um outro nível. Então, quando a pessoa tenta substituir um afeto por uma cognição forçada, o que ocorre na realidade não é regulação emocional, mas supressão. E supressão emocional, desse ponto de vista clínico, por exemplo, não é saúde mental. Na verdade, é defesa, é um recalcamento, é um deslocamento, é uma tentativa de não sentir aquilo que o corpo já está sentindo. Portanto, é uma negação e uma evitação da própria experiência afetiva. E essa supressão emocional exige um alto custo cognitivo. O córtex pré-frontal acaba tentando inibir a expressão desses estados afetivos, continuam ativos em estruturas subcorticais como a amígdala, como o hipotálamo, bem conhecidos, e também outras estruturas. E isso gera um estado de conflito neurobiológico. É como se o corpo estivesse ativado, que na verdade ele está, mas a consciência tenta negar essa ativação. E o resultado costuma ser uma fadiga psicológica, uma ansiedade sem nome difusa, sintomas somáticos e sensação de desorganização interna. E na linguagem da psicanálise, esse pensamento positivo tóxico funciona como uma defesa exacerbada. Ele não integra o sofrimento, mas ele nega o sofrimento. Ele não simboliza a dor, mas ele desloca a dor para algum outro lugar. E ele não elabora o afeto, ele recobre ele com um discurso artificialmente otimista. E isso produz uma clivagem entre experiência emocional e narrativa consciente, uma separação entre essas duas coisas. Então a pessoa passa a viver uma dissociação sutil. Sente uma coisa, diz outra, pensa outra. Clinicamente, isso aparece de várias formas. Dificuldade de reconhecer tristeza, vergonha de sentir raiva, culpa por sentir inveja, medo de parecer fraco quando expressa o sofrimento. A pessoa aprende que certos afetos são inaceitáveis e tenta banir eles da consciência. Mas os afetos não desaparecem, eles mudam de forma. Aquilo que não é reconhecido por mim, elaborado, pensado, narrado, tende a reaparecer como sintoma em outro lugar, e isso não é mágica. Pode ser o simples estresse de ter que fazer todo esse exercício de negação. E isso é um erro estrutural, porque afetos, de novo, são sistemas de sinalização biológica.
Eles existem para informar o organismo sobre estados internos e externos relevantes para a sobrevivência e para o vínculo. Suprimir emoções não torna a pessoa mais saudável, torna ela menos consciente de si. Regulação emocional não é eliminação de afeto, mas sim capacidade de sentir sem ser dominado por ele. É integrar emoção, pensamento e simbolização. Pensamento positivo saudável não é negação da dor, mas capacidade de encontrar sentido sem desmentir a própria experiência emocional. E o pensamento positivo tóxico, ao contrário, ensina a pessoa a desconfiar do próprio sentir. Ele produz uma subjetividade dissociada, vamos dizer assim, onde a pessoa aprende a performar bem-estar, desempenhar bem-estar, enquanto carrega um sofrimento que não é elaborado. Isso fragiliza a identidade, empobrece a vida emocional e também dificulta vínculos autênticos. Na clínica, a transformação não ocorre quando a pessoa pensa melhor, mas quando ela aprende a sentir com segurança, a nomear o que sente e a sustentar afetos difíceis sem precisar negar esses afetos. A saúde psicológica não está na positividade constante, mas na capacidade de transitar entre estados emocionais sem perder a integração do eu. E em última instância, o problema não é querer estar bem. O problema é acreditar que estar bem significa não sentir dor. E maturidade emocional não é ausência de sofrimento, mas sim capacidade de atravessar esse sofrimento, essa dor, sem se fragmentar. Senão, eu tentarei evitar toda experiência emocional que eu tiver, que eu considero desconfortável, e jogar ela para algum lugar que eu não veja mais. Tipo o lixo, se tu quiser colocar em um símbolo aí, um significado. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Vou trazer vídeos aqui todos os dias com essa base da neurociência afetiva e da neurociência também, da neuropsicanálise. Te convido a me seguir também nos meus outros perfis, nas outras redes. É só acessar ali o meu canal e vão ter as informações ali. Até o próximo vídeo.